Falamos agora com o Padre Luís Carlos, fundador do movimento e da comunidade de Shalom. Começo por cumprimentar o Padre Luís Carlos. Muito obrigado por estar neste programa. E antes de irmos ao seu percurso de vida, gostava de que partilhasse connosco as suas expectativas para o Sínodo dos Bispos que está a começar em Roma. O que é que se pode esperar? Muito obrigado por me terem convidado. Eu espero muito, porque o Sínodo é a primeira vez, já há 50 anos, esperávamos que a Igreja ouvisse os jovens, os problemas dos jovens. E o meu trabalho foi todo a partir daí. Eu era funcionário de um banco em Angola e comecei a ouvir os problemas dos jovens quando fui para o seminário, porque ninguém queria que eu fosse padre. Mas eles iam dizendo e eu tomei nota de tudo o que perguntavam e depois respondi através de alguns encontros. E assim os movimentos jovens Shalom são uma resposta aos jovens? É uma resposta aos problemas concretos dos jovens. Problemas estes que eu vivi também nos anos 60, não é? E agora, nessa altura, a gente, depois do Vaticano II, já esperava que a Igreja ouvisse os jovens. Mas sabe que há sempre forças, mesmo na Igreja, que não querem as certas coisas. E terá sido um bom sinal a reunião pré-sinodal que aconteceu há um ano? Sim, eu acho que é por aí. Temos que ouvir, auscultar a realidade, para depois podermos iluminar essa realidade com a palavra de Deus e com os valores da Igreja, os princípios da Igreja e mesmo das ciências. E por aquilo que foi, enfim, do muito trabalho que teve junto dos jovens, o movimento de jovens Shalom e a comunidade de Shalom, qual é o segredo para estar com os jovens e conseguir ter respostas para aquilo que eles perguntam? Olha, o segredo, eu acho que a primeira coisa é auscultá-los. Em segundo lugar, a gente tem que compreender uma coisa, que nunca fomos evangelizados. Fomos sacramentalizados. E o jovem entra na igreja e vê uma mata cheia de devoçõezinhas, medalhas, capelares, isto e aquilo, e perde-se. E nós então fomos para o principal. O programa deles é esse. Portanto, a primeira coisa é plena Eucaristia Dominical e implica os sacramentos, não é? Eucaristia Dominical, participando, etc, etc. E a segunda coisa, leitura diária e meditação da Palavra de Deus. E a terceira coisa, ação apostólica. As devoções que a gente tem, porque há muitas devoçõezinhas, é a Nossa Senhora e a Eucaristia, só. De resto, é trabalho apostólico e sempre ouvindo o que os jovens querem, para que o movimento esteja atualizado. Seguimos a educação libertadora, que é auscultar a realidade. Foi um movimento que nasceu em Angola? Sim. O movimento nasceu em Angola, mas eu sou fundador, mas nunca pretendi fundar absolutamente nada. Fui para o seminário já com 20 e tal anos, naquele tempo não ia ninguém com essa idade, e os meus colegas começavam a fazer perguntas, e não queriam o meu trabalho. Eu pensei, é inútil ser padre, não é? E então fui tomando nota dessas coisas todas, até que um dia, no seminário, me deixaram trabalhar com jovens, porque ali, naquela altura, era um seminário fechado antes do Vaticano II. E então, o que é que acontece? Eu fiz um encontro só para responder às perguntas deles. Mas só para os esclarecer, etc. E a minha ideia era que os universitários fossem para a JUC, os operados para a JOC, os estudantes para a JEC. Movimentos de Ação Católica. Sim, como movimentos de Ação Católica que existiam lá. Mas eles no dia seguinte disseram, não é isso que a gente quer levar esta experiência a outros jovens. E eu fiquei, então, olha, no meio de cada equipe para a gente poder fazer alguma coisa. E planejámos e começámos a trabalhar. Mas naquele tempo foi um escândalo, não é? Porque eram rapazes de cabelos compridos, calças à boca de sina, etc. E ninguém pensava que eles não iam à missa, começaram a ir à missa e a comungar e a participar na igreja, não é? E então foi uma coisa que espalhou-se por toda a Angola rapidamente. As comunidades Shalom têm outra finalidade? A comunidade Shalom é uma sociedade de vida apostólica, de padres, que nasceu num movimento. O movimento queria que eu ficasse totalmente ao serviço do movimento. E o meu bispo, que era um santo, Dom Altino Ribeiro de Santana, não era dessa opinião. E então nasceu esse desejo de fazer uma comunidade para trabalhar com os jovens, de um modo pastoral. Porque havia muitas congregações a trabalhar com os jovens, mas a nível de escola, colégios, etc.
E, assim, e nós somos peregrinos itinerantes, vamos às paróquias, porque os párocos não podem trabalhar, digamos assim, com os jovens no sábado e domingo, que têm imensas missas, enterros e casamentos, etc, etc. Não é? E então, nós somos itinerantes, nós vamos à paróquia, porque o nosso movimento é um movimento de cariz paroquial, que está inserido na paróquia. E nós vamos lá como técnicos, digamos assim, como padres, ajudar o pároco. E como é que foi este percurso de Angola, Portugal, Brasil? De que forma é que estas pontes se foram estabelecendo? Pois, olha, a gente, em pouco tempo, houve a Guerra da África, não é? E eu era um homem da África, que fui lá criado, não é? E de um momento para o outro aparece a independência e eu resolvi, tinha uma equipa brasileira que ia ao Brasil fazer um curso para umas 80 pessoas, estava tudo marcado, e para as comunidades eclesiais de base. E que eu pensei, tínhamos um plano para a evangelização de Angola e pensei que aquilo que era importante. Mas marcámos para o mês de novembro, que era o mês da independência. Marcaram depois da independência. Começou a Guerra Civil, eles não podiam ir lá. E então eu disse para os meus colegas, eu já tinha feito esse curso em Espanha, num curso de atualização que estive lá a fazer e aproveitei para fazer esses 15 dias. E o que é certo é que disse aos meus colegas, olha, vamos ao Brasil, a gente está aqui sem fazer nada, não tínhamos paróquia, está toda a gente a fugir, e a gente faz logo o curso, e vocês fazem o curso e fazemos um estágio, e depois voltamos. Depois, quando foi para voltar, a guerra levou 30 anos, os bispos disseram, ficando por aí, vamos ver, tomara nos resolver os problemas que tem aqui, e acabámos de ficar lá. E a comunidade começou em Angola, foi aprovada no Brasil. E então somos padres que estamos disponíveis para trabalhar com os jovens nas paróquias. E não é só os jovens, a preferencial é jovem. E só depois chegou a Portugal, então? Entretanto, os jovens do movimento começaram a chegar a Portugal e começaram com o movimento. Vindo de Angola para cá, não é? Vindo de Angola para cá, por exemplo, o moço de Algés, o Chico, o moço de Nova Lisboa, o Manuel Faustino, começaram a trabalhar e pediram ajuda e eu vim ajudar. Não é? Mas foi fundado pelos jovens, pelos próprios jovens que naquele tempo não se falava de Cristo em nada, não é? Porque era em plena Revolução de 25 de Abril. E eles, temos aí, é engraçado porque há muitos jovens que os pais eram comunistas naquela altura, não é? E tudo isso, mas entraram e ainda hoje são católicos bastante fervorosos, não é? E tem o segredo para si, está nessa estratégia de serem os próprios jovens a falar... E a evangelizarem-se, porque eu faço umas palestras, eu ou todos a fazer e a testemunhar, não é? Realmente as coisas, são eles que fazem e auscultando sempre a realidade. O nosso esquema não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Portanto, a gente, antes de fazer uma palestra, a gente faz reunião de grupos a perguntar o que é que vocês querem ou sabem disto. E depois a gente vai iluminar com a palavra de Deus, a palavra da ciência, dentro das possibilidades, e a palavra da Igreja. O Padre Luís Carlos está a celebrar 50 anos de ordenação sacerdotal. Olhando para o seu percurso, sempre muito próximo deste carisma Shalom, como é que avalia o seu percurso sacerdotal e aquilo que foi deixando em tantos jovens, não é? Porque, de facto, há muitas referências Shalom em muitos jovens. Olha, eu sou assim feliz porque trabalhei em 3 continentes e aprendi muito com os jovens e continuo a aprender muito com os jovens. Porque os jovens não têm censuras, não têm filtros, não é como nós adultos temos. E então eles perguntam as coisas mais incríveis e a gente tem que estudar para poder dar uma resposta. Sou muito feliz. Portanto, isso também deve muito à congregação que me formou, que foi a Congregação do Espírito Santo, que me deu um amor à Igreja. Esse amor à Igreja mantém-se no movimento. E isso é muito importante. Portanto, esse amor que eu tenho à Igreja leva-me a fazer todo o sacrifício que for preciso. Portanto, eu sou feliz também porque fiz uma caminhada como padre, que fiz tudo quanto um padre pode fazer como padre. Desde o casamento, como é que se diz, confidencial, crismas, etc. Fiz tudo. Só não ordenei padres, porque não sou bispo, não é? De resto, tudo quanto um padre pode fazer, eu fiz. E o que é certo é que sinto-me feliz porque me realizei plenamente nessas coisas. E ainda hoje me sinto feliz porque continuo a aprender muita coisa e dou o que posso, não é? Pela sua experiência, dizer que os jovens estão de alguma forma de costas voltadas para a religião, nomeadamente, e para as igrejas, acha que é verdade? Ou é necessária de quem propõe ter uma atitude diferente? Eu acho que temos que fazer propostas concretas aos jovens. Nos anos 60 também diziam os jovens não prestam, os jovens não querem nada, isto e aquilo. Isso é uma cantiga de sempre.
E eu comecei por mostrar aos jovens que era possível eles fazerem tudo o que queriam dentro da igreja. E comecei a alertar os adultos que essa coisa de falar mal dos jovens, eles estão a falar mal é deles próprios. Porque não souberam fazê-los, nem transmitir os valores humanos e religiosos, não é? Porque há valores, neste mundo que muda todos os dias, há valores que não desaparecem, não é? Claro. E os adultos esqueceram-se disso. E a geração do meu tempo descuidou-se um pouco nisso. E os jovens estão muito interessados em muitas coisas, mas têm uma ânsia de infinito. Ora, temos de saber levar essa ânsia de infinito e satisfazer essa ânsia. É o que experimenta também atualmente, pelo que sei, é no Brasil, não é, que está isso. A manter esse trabalho de proximidade com os jovens. Hoje os problemas são globais, praticamente. Fundamentalmente, os problemas são os mesmos, com manifestações diferentes aqui ou ali, mas são. E continua a ter o acolhimento dos jovens brasileiros. Graças a Deus. E aqui também, não é? Aqui há muitos jovens extraordinários também. Sempre com essa referência ao movimento Shalom, que ficou desde... E também com a educação libertadora, não é? Que ajuda muito. Sim. Padre Luís Carlos, agradeço ter estado aqui a partilhar no programa Eclésia o seu percurso de vida e este movimento de jovens Shalom que fundou. Eu é que agradeço. Felicidades. Felicidades e que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado.